Precisamos ser ansiosos sim, senão... Mas uma ansiedade gostosa, aquela ansiedade que acelera o coração quando você está esperando alguém falar com você está esperando o resultado de um exame, você está esperando a resposta de alguma coisa muito importante. Essa ansiedade é uma ansiedade tranquila, faz parte da nossa vida. Mas aquela ansiedade que não te permite nem saber aonde você está, de você estar desesperado, não saber o que está fazendo e depois falar assim, eu fiz isso, você nem sabe o que você fez, porque você fez tudo no automático. Eu sou Kátia Jean e hoje eu quero conversar com você sobre uma situação que acontece bem na nossa vida. Se não aconteceu com a gente, aconteceu com alguém bem próximo. Daquela pessoa que chega no topo, aquela pessoa que fez por onde, né? Chegou no seu limite e conquistou um bom emprego, está com, como se fala, né? Tem a prosperidade financeira, bens materiais, para ele não é problema para essa pessoa, e relacionamento, tudo flui bem na vida da pessoa. Fala assim, caramba, fulano, né? Não tenho o que reclamar da vida, porque a sorte sempre lhe sorriu. Sempre tem alguém que fala isso. A sorte, poxa, ele nasceu virado para a lua. O cara tem sorte, tanto homem quanto mulher, né? Às vezes a gente escuta essas histórias e às vezes é até com a gente mesmo. As coisas foram acontecendo, a gente foi dando conta, a gente foi se superando e oportunidades apareceram porque a gente tinha a capacidade dessas oportunidades acontecerem e virem pra gente. Enfim, chegamos lá, né? Ou essa pessoa que você conhece ou você tá no topo, chegou lá, tá com um boi na sombra, né? Tá sombra e água fresca. E o que quer, consegue, conquista. Eu vou identificar essa pessoa como ele, tá? Mas não necessariamente é um homem, pode ser uma mulher. Bem, ele tinha chegado no topo da sua carreira profissional, né? Era um ótimo líder, uma empresa famosa, ele tinha uma segurança, ele tinha uma estabilidade profissional, os relacionamentos eram maravilhosos na vida dele, nunca teve problema com relacionamento, se relacionou muito e estava muito feliz com a pessoa que ele tinha conquistado. Saúde perfeita, praticava exercícios, tinha uma vida social fabulosa. Não tinha do que reclamar. Não tinha do que reclamar. Fazia viagens espetaculares, uma vida social, finais de semana. Uma pessoa totalmente sem preocupação. Não tinha com que se preocupar. Porque se tivesse com que se preocupar, tipo, uma conta que chegou do cartão que foi acima, ele tinha como resolver. Ele tinha os bens, né, materiais, ele tinha uma situação financeira muito satisfatória. Não
tinha problemas com relacionamento, se relacionava bem com todo mundo. Enfim, ele serviria de exemplo, ele serviria de inspiração para qualquer pessoa. Olha, quando você crescer, você tem que ser igual a ele. Porque, olha, ele estudou, ele teve bons empregos, ele está num emprego fabuloso. Olha, ele viaja, ele passeia, olha as redes sociais dele, tem um relacionamento bem equilibrado. É uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa feliz. Ele é uma pessoa realizada. Só que ele começou a se questionar de algumas situações. Ele começou a ter a sensibilidade de, em alguns lugares que tinham várias pessoas, ele estava interagindo muito bem, ou ele no trabalho, ou ele praticando seus exercícios, ou ele fazendo uma viagem de avião, naquele percurso. Ele se questionava, ele começou a ter uns questionamentos, um diálogo interno profundo. E ele percebeu que ele tinha um vazio dentro dele. Embora ele tivesse a convicção de que ele podia suprir tudo com as conquistas materiais que ele teve, esse vazio começou a incomodar muito. Esse questionamento que ele fazia consigo mesmo. E ele começou a pensar, será se eu não estou satisfeito com o carro que eu tenho? Eu vou trocar de carro, e trocou de carro. Será se eu não estou satisfeito com a casa que eu tenho? E aí mudou a decoração toda da casa. E aí pensou, o vazio continuava, né? E ele pensou, será se esse problema, esse buraco, esse vazio, esse ponto de interrogação imenso que vive comigo, será que estou precisando, né, dar uma incrementada na minha relação? E aí tirou uns dias e viajou. Uma lua de mel. E ele foi. Só que lá ele continuou com vazio, continuou se questionando. E aquilo incomodava profundamente ele. Ele não sabia mais o que fazer. E ele resolveu se recolher, se afastar um pouco. Ele saiu das redes sociais, ele pediu um afastamento temporário do trabalho, ele se ausentou dos amigos, da família, dos relacionamentos, dos amigos, da família, dos relacionamentos. Ele se trancou. E por mais que fosse uma pessoa muito querida que batesse a porta dele, ele não abria. Ele se trancou, ele se fechou, se questionando que vazio era aquele, que questionamento era aquele, o que estava acontecendo na vida dele. E aí ele precisou ir até a rua, precisava resolver uma situação que não dava mais para postergar, e ele encontrou uma pessoa. Vamos chamar ela, tá bom? Ele encontrou ela. E aí ele estava numa fila de banco, né? Que é costume aqui. Ele estava na fila de banco e ela também estava. E aí ela puxou assunto. O perfil dela
é bem comunicativa, era uma pessoa bem comunicativa. E aí ela foi e falou, tá demorando, né? Sabe aqueles papos de fila de banco? Foi assim. Pois é, demora e tem tanta coisa para fazer. E ele calado. E aí ela foi e perguntou, eu posso ajudar em alguma coisa? Você tá tão calado? E aí ele foi e pela empatia, pela conexão que teve naquele momento, dela se mostrar uma pessoa de apoio, dela se mostrar uma pessoa de confiança. Ela passava essa confiança para ele e ele foi e falou, eu tenho uma vida maravilhosa, não me falta nada. Tudo o que eu quero, eu posso comprar, eu posso obter, eu tenho uma família maravilhosa, um trabalho que eu amo fazer, mas eu não sei o que é, mas eu tenho um vazio dentro de mim. Eu tenho um questionamento dentro de mim muito grande. Eu não sei se nessa subida, nessa caminhada que eu fiz para chegar até onde eu estou, eu deixei cair algo ou eu esqueci algo. Eu não sei. Não sei se eu deixei algo pelo caminho. Esse algo que eu não sei o que é, me faz falta hoje. E aí ela foi e falou, e o que você pretende fazer? E ele falou, eu não sei. Ela falou, então fica mais complicado. O que você quer fazer nesse momento? Ele falou, eu quero suprir, eu quero tapar, preencher esse buraco que está dentro de mim. Eu não quero só esquecer, tapar e esquecer, não, eu quero preencher. E aí ela foi e falou, muito bom, excelente. Como você acha que pode preencher? E ele falou, não sei, isso eu não sei. Mas eu preciso descobrir. E aí chegou a vez dela ir, né? E ele ficou na fila. E aí ele foi e falou, eu gostei tanto dessa conversa, me ajudou muito. Eu perdi noção do tempo com essa conversa. E aí ela foi e falou assim, olha, eu vou fazer uma atividade muito interessante, porque eu sou aventureira. Eu vou descer um rochedo com cortina de água de uma cachoeira. Eu vou fazer um rapel. Você está interessado? É uma atividade muito interessante. Nesse rapel, que é a descida, né? É quando escalar é subir as montanhas, você vai escalando. E o rapel é quando você desce. Você pode descer paredões, rochedos, né? Tem até aqueles que são bem interessantes com cascata, né? Com cachoeira. E ela foi e falou assim, olha, quando a gente está fazendo esse exercício, é fascinante. Aí ele foi e falou assim, eu vou fazer. E aí eles combinaram ali rapidamente e ele comprou todo o equipamento, porque isso para ele não era dificuldade nenhuma. E ele foi fazer o rapel com ela. Ele foi com ela fazer o rapel. Aí ele chegou lá no dia marcado, com todo o equipamento. Ela já estava lá com os amigos. E aí ela foi e falou assim, olha, eu vou te dar umas dicas, tá? Você tem que, o rapel, né? Você tem que ter um ponto de apoio, né? Você vai ter que ter um ponto de apoio
que é o primário, e você tem um outro que é o backup. Se um falhar, você tem o outro, que senão você despenca lá embaixo, né? Então, você tem que usar a corda, você tem que saber dar o nó, tem que saber controlar, né, a velocidade com a corda. Para isso se usam uns freios, freio 8, que são umas argolas assim juntas, por onde você passa a corda e ali você vai, né? Tem a posição também do corpo, que se você descer com as pernas muito esticadas, você pode tomar um capote quando descer, né? Se vira para trás. E se você flexionar muito as pernas, você vai para frente e dá com a cara no rochedo, no paredão. Então as pernas têm que ser meio flexionadas, mas eu vou estar ali, tá? Eu vou ser o seu guia durante a via, né? A via, a descida. E ele se sentiu super confiante e confortável e seguro, porque estava com ela. E a família dele foi, só que ficou lá embaixo do paredão esperando ele. Ele estava lá em cima com ela. E a família e os amigos, porque ele falou que ele seria um caminho de descoberta para ele. E ficaram todos lá esperando para compartilhar, né, dessa comemoração com ele. E ele foi e tô pronto, vamos. Então ela foi e falou, olha, você tem que fazer primeiro fazer um ponto de apoio, um ponto de ancoragem, tá? É o ponto de ancoragem primário. Você tem que fazer ali, onde você vai prender a sua guia, a sua corda e você vai descendo. Tá bom. Ele foi, prendeu, amarrou e deu a primeira descida. Quando ele deu a primeira descida, soltou. E ele levou um solavanco, né? E poderia ser fatal. Mas ele tinha o backup, né? O ponto de ancoragem secundário, né? O backup. Um falhou, teria o outro. Só que quando ele caiu ali, ele viu um filme da vida dele passar rapidamente e ali ele descobriu a soberba. Ali ele descobriu a vaidade, ali ele descobriu o orgulho, a arrogância, a intolerância. E ele se recolheu no arrependimento. Quantas vezes ele achou que os bens materiais, que a parte financeira poderia comprar tudo, que ele poderia ser feliz, que ele poderia ter tudo se ele tivesse dinheiro. E o quanto que ele também passou por cima de certas pessoas, tantas situações que ele teve que fazer por ele para chegar onde ele chegou. E ali naquele momento ele reconheceu que os bens materiais, eles são muito úteis se você usar a seu favor e para a ajuda dos outros. Mas isso não te faz melhor nem pior que ninguém. E aí ele foi e falou, bem, tô com um backup, vou dar mais uma descida. E esse backup, né, esse ponto de ancoragem secundário, que foi o que salvou ele da soberba, foi a humildade. A humildade. Quando a gente fala em humildade, né, isso não é se desvalorizar, não. Tem gente que pensa e confunde muito. Ah, fulano é tão humilde, olha as roupinhas dele. Não tem nada a ver. Você pode estar coberta de brilhante, ser uma pessoa humilde, enquanto tantos outros
né? Isso pelo ponto de vista, né, da aparência, porque muita gente faz isso e acha que o humilde é aquele que anda, né, até de cabeça baixa, curvado. Humildade não é se desvalorizar. Ser humilde não é se desvalorizar. A gente precisa entender isso. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, tadinha, né, de fulano, ela é tão humildezinha, tadinha, ai, que gracinha, ela é tão humildezinha. Você sabe o que é ser humilde? Ser humilde é você se relacionar com você mesmo e com os outros de uma forma realista. É você olhar para o outro no mesmo patamar, porque ninguém está acima do outro. Isso é uma forma realista de ver todos nós como seres humanos. Então, nesse momento, ele reconheceu que a soberba dele fez com que ele perdesse muitas pessoas queridas. A humildade lhe deu força e coragem. Ele estimulou a ver a vida de uma forma mais realista, realmente como todos nós somos seres humanos, passíveis de erro, reconhecer nossos erros, respeitar, saber que nós temos defeitos, todos nós temos defeitos, ninguém é perfeito. A gente precisa aprender a lidar com esses defeitos, né? Valorizando os nossos pontos positivos, trabalhando, ampliando esses pontos positivos e reconhecendo, ele decidiu mudar. Ele preencheu aquele buraco, aquele vazio que ele tinha dentro dele com humildade. E ele comemorou e deu mais uma descida. Só que quando ele foi dar mais uma descida, lembra que eu falei do freio 8, que são 2 argolas assim? Então, por ali você passa a corda, não sou especialista não, tá? Por ali você passa a corda e dependendo da maneira que você passa, aquela corda ali nas 2 argolas, né? E você prende, você pode ter uma descida lenta ou você pode soltar e dar aqueles saltos, né? Enfim, ele estava feliz da vida, né? Com a humildade já estimulando ele, fazendo com que ele visse todas as pessoas diferentes, né? Como elas realmente devem ser vistas e como ele deve se olhar, se ver. Só que quando ele foi, que ele soltou, em vez dele ter colocado para descer, porque foi lá em cima, né? Em vez dele descer calmamente, ele estava muito afoito. E aí, ele na hora de prender, ele prendeu dando aqueles saltos maiores, sem ser devagar. E aí, o que é que aconteceu? Ele levou aquele solavanco de novo. E aí, ele aprendeu que a ansiedade atrapalha muito a vida de todos nós. Eu vi uma coisa muito interessante, que assim, ansiedade não é você botar a carroça na frente dos bois. Os bois do burro, do cavalo. Vamos botar a carroça na frente dos cavalos. Acho que fica melhor, né? Porque não é carro de boi. Bom, e aí,
Ansiedade. O que é ansiedade? O problema aqui é ansiedade, não é carro, boi, cavalo. Vamos lá. O problema aqui é ansiedade. É você pegar a carroça, pegar o boi, o burro, o cavalo, seja o que for, botar nas costas, você sair correndo para chegar mais rápido. Entendeu o que é ansiedade? Ansiedade é isso, é você falar, é você querer resolver. É alguém chegar para você e falar assim: oi, e aí, tudo bem? Você fala assim: tudo bem, gente, não tenho tempo para nada. Tô atrapalhada, tô enrolada, tô... E ela faz isso mesmo. Né? É igual o filme do Professor Xavier também, que quando ele bota aquele capacete que ele começa, dos X-Men, né? Que ele começa a ver um monte de... A ansiedade, ela é um turbilhão de pensamentos na sua cabeça. E foi aí que ele percebeu que ele, com a ansiedade dele, a pressa em atingir os objetivos, às vezes ele esquecia e não se dava conta de aproveitar cada momento daquele caminho. Esse salto que ele deu de um ponto ao outro no paredão, na descida, né, no rapel, o que foi? Só comprovou isso, que a vida dele era de saltos. Ele corria para atingir o objetivo e pegar o troféu. Mas nesse percurso, ele deixou de aprender muita coisa com as experiências da vida. Ele deixou de compartilhar momentos prazerosos. Ele deixou de ver, de apreciar detalhes que a vida mostra pra gente. E ali ele fechou o olho e ele respirou e ele entendeu que a ansiedade, precisamos ser ansiosos sim, senão, mas uma ansiedade gostosa, aquela ansiedade que acelera o coração quando você está esperando alguém falar com você, você está esperando o resultado de um exame, você está esperando a resposta de alguma coisa muito importante. Essa ansiedade é uma ansiedade tranquila, faz parte da nossa vida, mas aquela ansiedade que não te permite nem saber aonde você está, de você estar desesperado, não saber o que está fazendo e depois falar assim, eu fiz isso, você nem sabe o que você fez, porque você fez tudo no automático. Essa ansiedade a gente tem que procurar um profissional da saúde e conversar sobre isso, né? Aquela ansiedade que já te tira do controle da sua vida, é ela que te controla. É a rapidez, é o nervosismo, né? Então, aí nós precisamos realmente procurar um profissional da saúde e conversar sobre isso. Mas aquela ansiedade que é do dia a dia, né? É esporádica também, como eu falei. Fiz um exame, será se eu tô grávida, né? Será se fulano passou naquela prova? Como é que foi a entrevista do emprego, né? Será se meu filho vai gostar desse presente que eu comprei para ele? Isso são expectativas, ansiedades gostosas, né? Faz parte do nosso dia a dia, mas a ansiedade dele era diferente. Tanto que fez ele dar um salto maior que ele não estava acostumado a fazer. E aí ele aprendeu a respirar. Ele ali naquele momento, ele fechou os olhos, ele respirou profundamente, tomou consciência de quem ele era, se sentiu presente ali. Ele tocou a pedra e sentiu aquele paredão. Ele percebeu aquela cortina de água da cascata que caía, os respingos na sua pele. Ele sentiu a brisa. Ele olhou em volta e percebeu toda a natureza que estava ali. Ele se deu conta que a gente precisa ter foco, ter atenção em tudo que a gente faz, comemorar os simples detalhes, as simples coisas da vida e perceber também
Às vezes, quando a gente está conversando com alguém e a pessoa está falando e você está assim, e você não está escutando nada que a pessoa está falando. Aí a pessoa fala, não é? Aí você fala, Jesus, o que ela falou? Minha nossa. Mas a tua cabeça tá assim. Ai, eu queria que ela fosse logo embora, porque eu tenho que resolver aquele assunto, depois eu ainda tenho que ir lá na casa de fulano, eu tenho que ligar para cicrano. Você não estava ouvindo aquela pessoa. E é muito importante na vida da gente, a gente ouvir o outro, perceber o que o outro quer falar pra gente. Porque às vezes, a maioria das vezes, né, a gente quer falar com alguém e quer que ela ouça a gente, na essência. Bem, vamos voltar lá pro rapel? Então ele reconheceu isso tudo. E aí ele preencheu com mais essa presença, essa percepção, esse conhecimento, esse olhar interior de quem é ele, que ele precisa dar valor a todos os detalhes, reconhecer, fazer as coisas de forma presente. Ele preencheu mais um pouquinho aquele vazio. E aí ele olhou para ela e perguntou, como que eu estou indo? E ela falou, de forma magnífica, continua. E ele, cheio de coragem, foi descer. Esse último ficava um pouco antes do solo. Ele sabia que ele precisava ser humilde na caminhada dele. Ele sabia que ele não podia fazer nada sem estar presente. Aprendeu a respirar, a ter autocontrole. Então ele falou, bem, não vou dar aquele salto grande, vou devagar porque estou quase chegando e vou com humildade. Só que ele esqueceu uma coisa. Quando ele foi descer, ele esqueceu da questão das pernas. Que as pernas não podem estar muito esticadas nem totalmente flexionadas. Elas têm que estar meio flexionadas. E quando ele foi dar aquela descida, as pernas dele estavam bem esticadas. E ele tomou um capote. Pof! Esse capote que ele tomou foi do julgamento e da comparação que ele sempre fez com ele, com os outros. Ele sempre fazia o julgamento. E esse capote que ele tomou foi do julgamento e da comparação que ele fazia com ele e com os outros. E que também faziam com ele desde pequeno. Comparando entre os irmãos, entre os primos, entre os vizinhos. O julgamento, quando ele se dava conta de que olhava para um colega de trabalho ou para um amigo e falava assim, ele não devia ter feito isso, ele está errado. Nesse momento também que ele tomou o capote, a vida dele passou todinha na frente dele. Todas as vezes que ele julgou alguém, que ele se julgou inferior a alguém ou melhor que alguém, que ele competiu com alguém, essa competição de achar que às vezes a gente tem algo e fala assim, por que que fulano tem aquilo e eu que trabalho mais não consigo ter? Isso é competição, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, isso aí todo mundo sabe disso.
Então ele ali naquele momento ele aprendeu a não julgar e a não competir. Ali ele descobriu que ele fazia dessa maneira porque ele tinha crenças limitantes e sabotadores que foram apresentadas a ele desde a infância, ensinando ele a competir, não de uma forma benéfica que nós precisamos ter, né? Quantos competidores, atletas, é diferente. Essa competição que eu falo é aquela competição nociva. Esse julgamento que eu falo é aquele julgamento nocivo que coloca a gente num estado de sofrimento constante, aquele sofrimento interno, que aquilo fica te corroendo, te fazendo mal, e a pessoa fica na tua cabeça e você fica, pô, por que ela tem aquilo e eu não tenho? Caramba, ela é melhor do que eu, você viu que não sei o que, ela fez aquilo errado. Gente, olha só, eu não sou perfeita. Até hoje, no dia de hoje que eu tô gravando aqui esse vídeo, ocorreu uma situação na minha vida que eu falei assim, poxa, ela poderia ter me atendido melhor. Eu julguei ela. Eu quis saber se hoje ela estava num mau momento. Tudo bem que é o trabalho dela, ela é treinada, mas eu acho que a gente tem que procurar, nesses mínimos detalhes, a gente começar a compreender melhor o ser humano. Então, o que eu falo aqui não é que eu sou uma santinha, ou que eu sou maravilhosa e eu não tenho problemas e que eu lido muito bem. Isso é uma eterna prática. Todos os dias nós experimentamos situações para a gente se lapidando, ir melhorando como pessoa. Kátia, você já brigou? Já briguei, já xinguei, já julguei, falei não deveria ter feito isso, eu não faria, e depois eu fiquei numa situação que eu fiz a mesma coisa que ela. Caramba! Dói. Sofrimento interno. Dói. Kátia, você já falou que ia fazer e depois você falou que não ia fazer? Esbarrei até aqui na câmera. Sim. Falei que ia fazer e depois não vou fazer. Porque quando eu falei o sim para a pessoa, eu falei o sim querendo agradar ela, o que não era o certo. Eu não poderia fornecer aquilo a ela porque ela não estava preparada para receber aquilo. E como eu gostava muito da pessoa, é uma das situações, tá? Eu me envolvi emocionalmente e falei, ela ficaria feliz se eu fornecesse isso a ela. Só que depois a minha razão falou, ela não está preparada e ela não vai fazer bom proveito disso que você está dando a ela agora. Porque a gente tem o campo profissional, a gente não está julgando que a pessoa é preparada ou não. Aí é uma questão profissional que a gente tem que trabalhar mesmo. Mas eu estou falando daquele de julgar a pessoa em si. Se comparar. Isso cria um estado de sofrimento muito grande na gente. E naquele momento ele ficou desesperado, porque ele percebeu isso tudo. E assim, ele teve uma tomada de consciência, teve uma percepção da realidade da vida dele, de quem ele era. Ele reconheceu tudo o que foi feito, respeitou, porque naquele momento lá atrás, o que ele fez era o que ele poderia de melhor ter feito. E dali ele não estava pronto ainda não. Porque a gente nunca fica pronto. Ele saiu ali, quando chegou no solo, ele comemorou com a família, ele comemorou com os amigos. Essa
precisa de autoconhecimento. Ele precisou se despir, descer de onde ele estava, retornar para os braços dos amigos, aos braços da família, daqueles que nos querem bem, né? Novo em folha, para continuar a jornada dele. E o mais importante, ele descobriu que ser próspero, que a prosperidade não está vinculada à parte financeira. Nós podemos ser prósperos de relacionamento, nós podemos ser prósperos espiritualmente, energeticamente, nós podemos ser prósperos financeiramente, nós podemos ser prósperos profissionalmente. Pensa nisso. Curte aí e se inscreve. Tem muito mais pela frente.